Me trouxeram para participar desse episódio porque ele planta uma série de possibilidades na temporada. Coisa fina de verdade, mas tenha expectativas baixas. Salve Telatrekkers, Heitor Teixeira de volta com o 5º episódio da temporada de Star Trek Discovery, Os Exemplos. Um episódio que agradavelmente vem no crescente de qualidade dos últimos e que apresenta algumas situações interessantes. Há algum desenvolvimento em relação à ameaça da temporada e ainda uma trama paralela que traz um pouco do que a gente se acostumou a esperar de Star Trek e o seu poder de fazer comentário social. Creio inclusive ser justo dizer que eles não forçaram a mão tentando nos fazer engolir um lado específico, mas apresentando diferentes pontos de vista para que nós possamos argumentar por conta própria. É para todos os efeitos mais um episódio longo, e isso é de fato algo que se sente. Não estraga a experiência, mas eles podiam ter usado um pouco mais do poder de síntese para transmitir algumas das mesmas ideias, deixando a coisa um pouco menos arrastada. Ainda assim, é um bom episódio para Discovery e tem coisas bacanas para acrescentar. Lembrando a todos que curtem o trabalho do canal para deixar um like, se inscrever e ativar as notificações, já que inscritos sempre recebem as novidades primeiro, e avisando que a partir da semana que vem devem rolar algumas surpresas interessantes para quem curte o lado mais técnico do sci-fi. A partir daqui eu sigo com spoilers em uma recapitulação comentada cena a cena, então cuidado para não ter nenhuma surpresa estragada, avisos dados, bora pro vídeo. De cara já começamos com a presença em tela da USS Janeway e a NSS T'Pau investigando a anomalia, naves essas que homenageiam nomes de mulheres de destaque da franquia. Jet Reno volta, até porque sem a Tilly precisamos de um alívio cômico, ou não. Pro susto da galera, o DMA desaparece e salta 1000 anos-luz. Impossível? Confuso? Pelo menos o Book se mostra ciente das leis da física que esse papo parece infringir. E voltamos a ouvir sobre a AI Zora e a esfera de dados. Com a anomalia se dirigindo para um lugar habitado, o almirante Vance autoriza a evacuação de uma população não federada de uma colônia em Hadvex 5, formada principalmente pelos Akaali, que foram primeiro vistos no 9º episódio da primeira temporada de Enterprise, no episódio Civilization. Na época, século 22, uma sociedade pré-industrial com tendências supersticiosas. Quem seriam então os responsáveis pelo DMA, já que ele dá indício de ser algo artificial? Os Metrons? Os Nassine? Ou os Caretakers? Aqueles que levaram a Voyager para o quadrante Delta? Remanescentes do Império Iconiano? Alguém do Q Continuum, com quem não se tem contato por mais de 600 anos? Na dúvida, eles são classificados como espécie desconhecida 10C. Chega então a notícia de que eles irão receber ajuda externa e quem não fica feliz com isso é o Stamets. Michael tenta acalmar o coraçãozinho de Book, sim, ainda, mas um passo de cada vez, o que acaba sendo uma desculpa para ter o personagem envolvido na história, já que se o planeta dele não tivesse sido destruído e ele não tivesse uma ligação emocional com ela, não teria nem por que ele estar a bordo. Para quem estava sentindo falta da ponte, ela está de volta, mas não todo mundo que ficava nela. E nós temos um novo time de figurantes, incluindo um navegador mega inspirado em Star Wars. A capitã usa comunicações abertas para a nave toda, instruindo a tripulação sobre a evacuação, e Hadvex 5 me lembra muito a nave insectoide da série animada. Não é certeza que o DMA virá nessa direção, mas não dá para correr o risco. Podemos então ver várias naves chegando para a missão de salvamento. E se a colônia era aparentemente tão pequena e tantas naves foram enviadas para fazer a evacuação, elas não podiam ter rebocado a estrutura para um lugar seguro com um raio trator? Não lembro disso ter sido sequer cogitado e deixado de escanteio com as famosas explicações de uma frase. Curioso que essa galera que nem faz parte da Federação esteja contando com a Discovery e as outras naves. Aparentemente todo o processo de conversas, explicações e planejamento tenha transcorrido fora da tela e a contento.
São 1.206 indivíduos a serem resgatados. Eu cheguei a achar que esse número fosse ser bem maior, mas no fim das contas se trata apenas de uma colônia e, para falar a verdade, naves do tamanho das que são apresentadas no século 32 deveriam dar conta fácil, pelo menos em termos de espaço e acomodações. E para quem tá reclamando da pressa, até que dá tempo da Dona Michael papear bastante com o Book. Com a chegada do magistrado, Saru comenta que os sensores estão captando 6 indivíduos que não estão se movendo durante a evacuação. Eles são os exemplos, que dão título ao episódio, mais precisamente os presidiários da colônia. Michael diz que eles devem ser tirados de lá imediatamente e o magistrado faz o seu discurso sobre não se gastar recursos com criminosos. A prisão tem defesas automáticas e pela falta de tempo não há condições, no caso interesse, em se tirar eles de lá, já que são dispensáveis e merecem o seu destino. Está armado então o cenário para o comentário social no pano de fundo do episódio, tentando trazer um pouco das discussões filosóficas típicas da franquia. Independente do discurso do cara, Michael se prepara imediatamente para essa missão de misericórdia, instruindo Saru que monte um time para ajudar na evacuação. O comandante Reese se oferece para ajudar. Até que enfim, hein, carinha, te deram alguma coisa para fazer. Não que ao longo do episódio isso faça qualquer diferença. Stamets, do melhor estilo dor de cotovelo, chega em seus aposentos, conversando com Culber sobre Ruon Tarka, o suposto gênio. Eles citam bastante o Aurélio, que foi salvo da corrente Esmeralda, lembra? Que estaria funcionando como um intermediário entre Stamets e o cara novo. Uma forma de manter o personagem sendo lembrado mesmo na ausência do ator. E a relação do casal parece mais fria do que nunca. O tal Tarka chega na ponte e dá pra ver que o cara é o sincerão. Não parece uma pessoa, mas não entende muito bem esse papo de etiqueta interpessoal e tudo que diz tem cara de pé no peito. Fizeram esse personagem Ryziano ser o equivalente de um El-Auriano que não é bom ouvinte. Às portas da tal prisão, Reyes tem um pouco de desenvolvimento de personagem, falando sobre o seu passado triste, o que imediatamente me fez temer por ele, porque em Discovery, se o seu personagem evolui, eles te tiram da série, mas esse aparentemente não foi o caso ainda. No entanto, o que mais me distrai a atenção é o fato de uma operação assim ter que ser empreendida pela própria Michael. Eu entendo que na série clássica o Kirk sempre estava envolvido na ação e no perigo, de forma bem pouco realista, e que isso fazia parte da postura heróica do personagem. Mas aqueles eram os anos 60 e nós já deveríamos ter chegado em algo um pouco mais equilibrado. Inclusive, essa parece ser a desculpa de muitos que justificam a mudança de visual e a tecnologia dessa série, que a princípio era contemporânea da série clássica, já que sendo uma série moderna deveria refletir coisas que não fossem ultrapassadas do nosso tempo. Irônico, não? Uma olhada mais atenta e os bichinhos curiosos não são bichinhos de fato, mas armas disfarçadas de vida nativa. Na conversa sobre o DMA, o pouco simpático Tarka eleva o famoso "entendeu ou quer que eu desenhe", fazendo uma explicação mais sujinha. Acho que a mãe dele nunca lhe disse para não brincar com a comida. Algo que é mais para a audiência do que para os personagens envolvidos. Ele põe ênfase no fator da influência sobre o espaço-tempo que a anomalia exerce. Quanto isso será que vai ter a ver com Short Track Calypso afinal? A ideia é criar de forma artificial as duas pontas de um wormhole dentro de um campo de contenção, e para nossa surpresa, Stamets está ok com isso, inclusive parece empolgado. Curioso como eles comentam isso como se fosse algo trivial e aparentemente super seguro. Corta pra ação, piu 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 piu! A situação lembra o filme baseado na obra de Philip K. Dick, Screamers, ou Assassinos Cibernéticos, que tem bem essa pegada. Chegando nos prisioneiros, lembra lá atrás quando eu disse que as conversas operacionais sobre a evacuação terem sido tidas pelos responsáveis fora da tela? Já que esse não era o foco da história, isso está ok, não é difícil nem de entender nem de aceitar. Mas é justamente quando se está de frente com os prisioneiros em si que a coisa complica. Justo eles, que seriam os principais interessados em serem resgatados, serão os que irão precisar de uma conversa de incentivo. O papo nem é tão longo assim, mas deixa a
impressão de que as coisas não serão tão simples. Kovic e Culber juntos, sem tempo ou ânimo para amenidades, já que o doutor tem estado claramente alterado. Bem, ele não iria ficar sob tanta pressão sem demonstrar algo por tempo indefinido. Lembra quando o Book se ofereceu para fazer por ele o que ele fez para si? Ajudar na posição de ouvinte/conselheiro? Pois bem, o escolhido é Kovic, que funciona como uma espécie de Guinan. Culber basicamente pede por um banho de água fria. Ele está com a típica síndrome do impostor. Como você traz esperança para aquele em desespero quando você mesmo não acredita nas suas palavras? Mentindo. A situação e o problema são reais, mas a paz de espírito tem que vir de algum lugar, mesmo que de forma artificial. E mesmo precisando de ajuda, como todo mundo, Culber é apenas humano, um que morreu e voltou, com um complexo de salvador. No entanto, ter vivido uma circunstância especial não faz dele especial. Algum descanso e distanciamento podem ser necessários, mas ele sabe bem o fardo que deve carregar. A cena é ótima e traz uma discussão muito parecida com as das decisões do Capitão Sisko em Deep Space Nine em In the Pale Moonlight. Phasers disparando em feixe contínuo e não disparos sequenciados têm sido raros de ver na franquia. Campos de força das celas derrubadas e BUM! Imediatamente os prisioneiros se tornam um problema e uma ameaça, ou estariam eles certos em desconfiar? Em uma sociedade injusta, você realmente deve escolher agir pelas regras. Com todos super desconfiados, a exigência é por uma garantia. Não nos entregue de volta para esse bando de fascistas malditos, é a mensagem. A pesquisa segue na engenharia, ideias grandiosas e um desenvolvimento funcional. Jet Reno, no entanto, meio que está lá. É sempre bom a presença dessa atriz e comediante, mas não dá pra dizer que ela elevou a cena de forma essencial de forma alguma. É um pouco confuso o como eles tentam demonstrar genialidade e conhecimento científico tão exageradamente elevados, ao mesmo tempo deixando claro que o desenvolvimento tecnológico necessário para a implementação seja insuficiente. Meu problema aqui é a falta de régua de medida ou fiel da balança para se entender onde as apostas estão, quais as dificuldades reais. Ora, algo parece inalcançável e no momento seguinte, alguém parece resolver o problema com uma frase engraçadinha. Tudo me parece um clássico diálogo de Tecnobabble disfarçado de troca científica de alto nível. Alto nível de volume com a gritaria, eu acho. Bem, ok, tudo certo. Grande script. Na prisão, um pouco de consulta jurídica e burocracia demonstra que a capitã tem como conceder asilo político, desde que os caras queiram. E olha só, eles querem. No entanto, uma pausa para ouvir o prisioneiro com uma consciência pesada pode atrasar a todos apenas o bastante para as coisas ficarem interessantes. Na verdade, as coisas podiam ser bem mais simples. Cada complicação dessas fica quase como uma etapa a ser cumprida na tabela dos eventos de ação. Eu entenderia que isso funcionasse bem como um ponto de equilíbrio entre o lado filosófico e momentos mais corridos, para dar ritmo à história, não fosse o longo tempo de duração do episódio que passaria bem sem isso. A evacuação mesmo a gente não vê, mesmo uma cena distante, de fora, com as naves sendo coordenadas, teria sido mais bacana do que a Michael hackeando os besouros na cena anterior. No entanto, o progresso é apenas comentado por Reese pelo comunicador, o coitado nem aparece mais. Quanto ao experimento, mais uma vez o mesmo papo de vai não vai, forçar ou não a barra, eis a questão, e Stamets está lá do lado do cara all the way aparentemente. E aí, Saru, é com você, meu filho. E ele deixa. Eu ainda não sei bem como eu me sinto em relação a Discovery sequer ser capaz de fornecer energia suficiente para esse modelo miniatura do DMA seja construído. Mas quando a coisa chega na bordinha do limite, é claro, ele desliga o brinquedo. Aparentemente algum detalhe super importante que fará toda a diferença terá que ficar para outro momento. O prisioneiro com a consciência resolveu que não vai embora. É, isso, bem agora. Star Trek já enveredou por discussões como essa sobre o sistema penal antes, recuperação ao invés da mera penitência e assuntos similares. Ele tem a chance de contar a sua história e paga o preço final. Lembrando que o título do episódio é Os Exemplos.
a Michael ainda tem a chance de lembrar ao magistrado da sua própria situação atual, com uma bela e calma lição de moral que dessa vez, pra variar, não pareceu deslocada na boca dela. No quarto, com o marido, Stamets vê muito de si em Tarka e isso assusta ele um pouco. Finalmente a conversa parece mais honesta e não está tudo bem. E tá tudo bem que não esteja. Michael tem a oportunidade de bater um papo com Zora e veja você, a AI aparentemente desenvolveu a capacidade para se relacionar com emoções e a empatia. Ela segue então para abordar a moça chamada Patridoxica e lhe entregar a relíquia de família que lhe havia sido roubada pelo prisioneiro que morreu, com a árvore genealógica tão importante na sua cultura, pondo assim um fim a esse ciclo de dor. No bar da nave, Book conhece Ruon Tarka. O roteiro joga alguma luz sobre a minha prévia percepção de alguns supostos exageros com o modelo do DNA, reforçando-o como ele era infinitesimalmente pequeno e, portanto, deixando mais fácil de aceitar que sequer tenha sido possível de ser tentado dentro da Discovery. Mas, no entanto, isso também significa que o grandão, de verdade, lá fora, é ainda mais assustador do que parecia antes. A quantidade de energia para gerá-lo parece inacreditável. Não seria curioso que a partícula ômega estivesse envolvida nessa história? Na nuca de Tarka, uma pista de que esse personagem reserva algo a mais para ser explorado em breve. E então, pessoal, esse foi o 5º episódio. O que acharam? Concordam com as minhas opiniões? Deixem aí nos comentários. Lembrando que se você quiser que alguma pergunta ou observação sua sejam lidas e respondidas aqui no programa, deixem um responda 2 pontos na frente do comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui até semana que vem. Fiquem com 2 sugestões de vídeo na sua tela, um forte abraço e até mais.